Olá a todos, bem-vindos à Escola Kitonite. É com prazer que trazemos até vós mais uma aula desta escola. Como tu podes ver, estamos na nossa aula número 7 deste conjunto de aulas que tenta explicar um pouco de um jogo que eu acho mesmo extraordinário, que é o jogo do golo. Hoje não trazemos mais nenhum truque. O que nós trazemos são exatamente chamadas de atenção, de perigo. Isto é, se tu não usares os nossos truques, por exemplo, podes cair numa cilada, não é? E o teu oponente vai criar ele próprio uma estratégia ganhadora. E o que nós trazemos até hoje é trazer-te situações em que, se tu não tiveres cuidado, vais perder o jogo. Desde já quero te agradecer por estares a ver esta aula aqui da Escola Kitonite. E se estás a gostar das nossas aulas, queremos também que tu te inscrevas no nosso canal e que partilhes os nossos vídeos, pois isso vai ajudar o canal a crescer aqui no YouTube e outros também terem acesso a este conhecimento. É esse o nosso único objetivo. Esta também será a nossa última aula deste conjunto de aulas e, como tal, depois, se não percebeste bem as anteriores, não é? As outras 6, convido tu a veres de novo essas mesmas aulas. Como tu sabes, eu numerei estas 9 casas do jogo do galo de 1 até 9 da seguinte forma, como aqui está. Não é? Obviamente, como eu já disse, podia ter numerado de outra forma, mas esta foi a que eu achei mais importante ou mais sugestiva. E que também, já sabes, que eu coloco um número pequenino, não é? Que é exatamente para tornar mais fácil a leitura, a explicação. Vimos em aulas anteriores que jogar na casa número 1 é o mesmo que jogar na casa número 3, número 7 e número 9. Isto vai fazer com que tu possas variar as tuas jogadas, não é? Um truque passam a ser 4 truques, não é? Porque depende de qual é a primeira casa que tu jogas, é esse o objetivo. E agora vamos então trazer aqui as chamadas de atenção, as chamadas de perigo, não é? Situações em que tu podes cair numa cilada. Então imagina que tu jogas na casa número 1 e o teu oponente vai jogar na casa número 3. Ora, se também te recordas, na nossa segunda aula, não é? No nosso segundo truque, nós tínhamos aqui um truque, não é? Que fazia com que o primeiro jogador, não é? Se fosses tu o primeiro a jogar, tivesse uma estratégia ganhadora. Isto é, aplicaria o truque e à partida ganharia de certeza absoluta. Imagina que tu não conheces o truque e que a tua segunda jogada é, por exemplo, no número 2. Repara que não criaste nenhuma situação para obrigares o teu adversário a jogar, não é? Então ele agora vai ficar livre para jogar onde quiser. E se ele jogar, por exemplo, na casa número 9, ele vai condicionar-te já a tua próxima jogada. Porquê? Porque tu vais ter que jogar na casa número 6 para não perder o jogo. Ok? E repara, porque se tu não jogares na casa número 6 já perdeste, não é? Então ele agora vai jogar, por exemplo, na casa número 7. E se tu reparares, ao jogar na casa número 7, ele criou duas posições para vencer. Ora, se tu costumas jogares numa, ele vai ganhar na outra. E aqui tu perdeste, não é? Repara, tu não tomaste as rédeas do jogo logo de início, não é? Não sabias o truque. E fizeste com que o teu adversário criasse um truque, não é? Isto é a chamada de atenção aqui para esta aula. Então imagina que agora tu jogas na casa número 5, ele vai jogar na casa número 8 e ganhou, ok? Obviamente que se tu jogares na casa número 8, ele joga na casa número 5 e ganhou, ok? Este é o nosso chamado de perigo, não é? Porque se tu não conheces o truque, não é? Que está na nossa aula número 2, perdeste o jogo. Nós trazemos aqui outra situação, não é? Que imagina, por exemplo, que tu jogas na casa número 1 e há mais situações, não é só estas duas. Portanto, aquilo que eu te aconselho é exatamente ver estas aulas para poderes perceber muito bem estes truques e qual é a essência do jogo, ok? No final da aula eu vou falar um bocadinho sobre isso. Fica atento até ao final.
Então imagina agora, portanto, aquela situação há bocado foi um bocado estranha, não é? Porque tu podias criar já uma situação de poderes, portanto, condicionar a jogada do teu adversário, não é? Mas agora imagina, por exemplo, que ele joga na casa número 7. Esta jogada da casa número 7 é exatamente igual à anterior. Porquê? Porque agora imagina que tu jogas na casa número 4, não é? Ele pode já condicionar-te a tua jogada. Esta é a mesma situação de há bocado, não é? Só que agora, em vez de ser no 3, é no 7. Repara, condiciona-te a jogada, tens que jogar na casa número 8 e agora ele vai jogar na casa número para ficar exatamente a mesma situação de há bocado. É exatamente na casa número 3. Repara que ele criou duas posições para ganhar. Ora, se tu jogares na casa número 5, ele joga na casa número 6 e ganhou, não é? E se tu, em vez de jogares na casa número 5, jogares na casa número 6, ele joga na casa número 5 e ganhou. Repara que tu ficaste condicionado pelo teu adversário. Porquê? Porque jogaste mal logo no início. É essa a conclusão. Ok? Portanto, esta é a mesma situação de há bocado, só que agora, em vez de jogar no 3, jogar no 7, mas a situação é exatamente a mesma. Agora, imagina tu que jogas na casa número 1 e o teu adversário vai jogar na casa número 9. Se bem te recordas, também na nossa aula número 2, nós também tínhamos uma estratégia ganhadora para o primeiro jogador para esta situação, não é? Em que o primeiro jogador condicionava já a segunda jogada do adversário e criava um truque, não é? Que ganhava o jogo. Ora, imagina que tu não conheces o truque e jogas, por exemplo, na casa número 2. Repara que ao jogares na casa número 2 já estás a condicionar o teu adversário. Ele vai ser obrigado a jogar na casa número 3. Muito bem. Mas repara que ao jogar na casa número 3 ele condicionou-te a ti. Não é? Tu és obrigado a jogar na casa número... Muito bem. Na casa número 6. Ora, e o que é que ele vai fazer? Vai fazer exatamente o truque da bocado. Repara que isto é a mesma situação, só que agora com um panorama ligeiramente diferente. Ele joga na casa número 7, não é? E costuma ser, já perdeste. Ora, se tu jogares na casa número 5, ele joga na casa número 8 e ganhou. Não é? Portanto, isto criou duas posições para vencer. E se tu jogares na casa número 8, ele joga na casa número 5 e ganhou. Okay? Portanto, tens de ter sempre cuidado. Muito cuidado a jogar o jogo do galo, porque depois podes cair numa cilada. Não é? É essa a ideia. Ora, temos aqui a situação do 9, não é? Só que agora tu, em vez de jogares na casa número 2, imagina que jogas na casa número 4. Repara que já estamos noutra casa. Mas a situação é exatamente a mesma da há bocado. Portanto, tu és obrigado a jogar na casa número, muito bem, número 7, não é? E condicionas a jogada do o teu adversário para não perder, ter que jogar na casa número 7, mas ele agora vai-te condicionar a jogada. Tu vais ter que jogar na casa número 8, muito bem. Agora, mas só que ele agora vai jogar na casa número 3. E ao jogar na casa número 3, ele criou duas possibilidades para ganhar. Ora, se tu jogares na casa número 5, ele joga na casa número 6 e ganhou, não é? E se tu jogares na casa número 6, ele joga na casa número 5 e ganhou. São estas as duas situações que eu queria trazer até ti. Obviamente que existem muitas mais, portanto tens de estar sempre muito atento a cada jogada do jogo do galo. Quer dizer que isto não fica excluída de todas as hipóteses. Quero só dizer que existe uma estratégia, não é? Isso existe. Existe uma estratégia para o primeiro jogador, não perder o jogo. E também existe uma estratégia para o segundo jogador também não perder o jogo. Isto é, este tipo de jogos em matemática chamam-se os jogos de soma nula. O que é que se quer dizer um jogo de soma nula? Quer dizer que se dois jogadores souberem jogar bem o jogo do galo, nenhum deles vai ganhar. Isto é, o jogo termina sempre empatado. Okay? Digo-te já isto, não é? como um aprendiz de matemática, não é? Que se o primeiro jogador e o segundo jogador souberem jogar muito bem o jogo do galo, quase como se fosse na perfeição, e tem que ser na perfeição, acaba sempre empatado. Portanto, ninguém ganha. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que se houver algum vencedor, não é? Quer dizer que um deles não sabe jogar. Okay? É a conclusão que nós tiramos. Obviamente que muitas vezes quando eu estou a ver os meus alunos a jogar, eu percebo perfeitamente que o aluno não sabe jogar o jogo do galo, não é? Porque criou estratégias, não é? Ou posições que fizeram com que o outro ganhasse.
e ele vai perder. Ou ele vai ganhar e o outro vai perder. Quer dizer que um dos dois não sabe jogar. Ok? Portanto, é isto que eu trago até ti. Obviamente que eu não te vou dizer qual é o segredo, não é? O segredo. Se eu descobri, tu também és capaz de descobrir. É esse o objetivo. Portanto, é criar sempre estratégias para que tu possas sempre ir um pouco mais longe, ok? Mais longe, porque de facto essas estratégias existem, não é? E como eu costumo dizer, se eu conseguir descobrir, tu também consegues. Desde já te agradeço por teres assistido a estas aulas todas do Jogo do Galo. Elas são 7, tá bem? E vamos ficar por aqui, não vou explicar mais o Jogo do Galo. E se tu treinares bem, não é? Com estes truques todos que eu trouxe até ti, com estas chamadas de atenção, de perigo, tu vais perceber qual é a essência do jogo. É muito simples, é muito simples. Desde já, muito obrigado por estares a assistir aqui a esta aula da Escola Kitonite. É? E se isto é importante para ti e para os teus, convido-te a inscreveres no nosso canal, a deixares o teu like, a compartilhar os nossos vídeos e a acionares as notificações para receberes mais informações desta escola, que é a Escola Kitonite, que o único objetivo que tem é trazer conhecimento até ti. Desde já, um muito obrigado a todos, não é? E a ti em especial. E até à próxima, se Deus quiser.